quase um ano atrás, quando a gente começou com essa ideia da Escola dos Sete Portões, a gente não tinha ideia de como isso ia se desdobrar. Então a gente começou com alguns cursos online maravilhosos, mas que com essa diminuição da pandemia, eles foram perdendo força. E o que foi ganhando força foi esse espaço aqui, que é um encontro mesmo de almas, de pessoas incríveis que têm aparecido, têm se aproximado. Hoje a gente então convidou aqui a Luísa Secar, a Vitória Oliveira e a Fernanda Yamazaki para conversar um pouco com a gente, né, sobre diferentes olhares sobre a educação. E surgiram muitas ideias. E a nova ideia que a gente vai propor aqui hoje é trazer crianças de escolas públicas e escolas particulares para a gente fazer esse encontro de resgatar essa semente, essa luz que tem dentro de nós como seres humanos, de transformar o mundo. E a gente já tem visto resultados incríveis, né? Eu como professor também de música e elas como professoras vão compartilhar um pouco aqui com a gente dessa experiência. E a gente vê que não tem diferença. O que a gente está aqui nesse planeta para fazer é ser humano, é olhar para o outro, né? Diz que o ser humano começa quando acham o primeiro fêmur consertado, né? Alguém ajudou o outro a consertar a sua própria perna. Então, ser humano é isso, é a gente olhar mais para o outro, sair um pouco do nosso egoísmo, do nosso mundinho, da nossa zona de conforto e criar algo melhor, porque não está sendo bom. E esse espaço permite isso, né, da gente se reconectar também com a natureza, com a nossa essência, né, não a natureza para nos servir como se nós fôssemos superiores a ela, mas não, a gente faz parte dela e a gente, como raça humana, né, não tem raça, a gente é um só, e a gente precisa ter esse olhar para os nossos irmãos, né, aqui nessa vida, para a gente construir algo novo, algo melhor. Então, eu convido vocês a estarem com a gente nesse sonho, dando ideias, dando sugestões, vindo aqui, trazendo, né, suas ideias, suas partilhas, né, os seus saberes, e a gente realmente transformar esse espaço aqui numa escola, né, uma escola do novo mundo, né, desse novo planeta que a gente quer construir. Vamos lá. Então, gente, a Escola dos Sete Portões é um grupo de pessoas interessadas em expandir as consciências. A gente quer fomentar a consciência coletiva, a gente quer fomentar relacionamentos entre pessoas de diferentes classes sociais, a gente quer criar experiências que contribuam para uma formação do ser humano mais holística, né, menos fragmentada. E a gente tem alguns cursos online em várias áreas e agora a gente está entrando numa fase de criar um braço social muito forte, porque a gente acredita que a gente tem que causar uma transformação no mundo mesmo. O mundo como ele está, ele não está bom. É um mundo que precisa, né, principalmente em muitos países, né, como o Brasil, onde a desigualdade social ela é gigante e a gente quer trabalhar com isso. Então, a gente começou a desenvolver alguns projetos sociais, né, testando, sentindo, tendo feedback, construindo junto, né, com outras pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho dos projetos Mães Empreendedoras. Depois o Fábio vai falar um pouquinho sobre o projeto de Carapicuíba. E vamos lá. O Mães Empreendedoras é uma ideia de construir, junto com mães de comunidades
vulneráveis, né, onde a moradia é escassa, todos os recursos são muito escassos, a gente poder dar um suporte financeiro, acadêmico, intelectual para mulheres, né, que também são mães e são muitas vezes arrimo de família, né? A mulher, ela é um pilar familiar e a gente percebe que muitas vezes essa mulher ela tem energia, ela tem inteligência, ela tem os recursos internos dela, mas ela não tem oportunidade. Então, a gente quer construir experiências, né? Aqui na escola a gente já fez um encontro que foi incrível, vieram 40 mulheres e elas trocaram experiências entre elas sobre empreender, que é uma palavra até que parece uma palavra difícil, e elas se colocam de uma forma que muitas delas vendem coisas, né, na favela, já empreendem, já têm um negócio, mas não sabem que elas têm um negócio. Elas precisam dessa estruturação e principalmente desenvolver um senso de poder pessoal, de autoestima, né? Que eu, como psicóloga, acredito que essa é a base da gente desenvolver autoestima, desenvolver esse empoderamento, né? Então, elas vieram aqui e elas receberam massagens, então tinha uma massagista, a gente fez atividades e vivências, né, de sensibilização para o corpo, a gente fez momentos de partilha, falamos de empreendedorismo, e não é uma coisa assim, de um lado para o outro, não. Então, é uma coisa integrativa, né? A gente sempre preza para o relacionamento. Então, a gente teve algumas profissionais para falar do empreendedorismo e também do autocuidado, e elas também, algumas das próprias comunidades, a própria comunidade específica, né, que é a comunidade do CEAGESP, também se colocaram, né, umas que já empreendem, que já têm um senso de empreendedorismo um pouco maior, também se colocaram, né, também compartilharam o seu saber com as outras. Então, foi um dia muito rico. E o que a gente quer é poder oferecer essa experiência com regularidade, e não só isso, vou mudar aqui. Elas saíram daqui com um plano, o começo de um plano, né? Elas trabalharam os sonhos delas, elas trabalharam os próximos passos que elas precisam dar. Agora, a gente não pode parar aí, né? A gente não quer uma coisa assim de um dia, a gente quer construir um projeto de longo prazo. Então, esse projeto, né, a iniciativa de reunir periodicamente mulheres mães em situação de vulnerabilidade para que desenvolvam habilidades empreendedoras. E os nossos objetivos: criar uma rede de suporte material, acadêmico e emocional para essas mães, oferecer workshops e imersões para desenvolvimento pessoal e profissional, desenvolver liderança, apoiar na geração de renda e realização de sonhos, criar um fundo de sustentação financeira. São vários objetivos, né, que a gente vem sentindo e identificando, organizando, estruturando, e com certeza tem mais do que isso, mas a gente precisa de um fundo para que esses projetos aconteçam, né? Esse dia, especialmente, ele foi apoiado por amigos, familiares, mas também foi apoiado por duas empresas, a Danda Holistic e a Blood Audio, mas a gente precisa de muito mais do que isso, né? A gente precisa realmente de pessoas engajadas que possam contribuir com esse fundo, para que a gente não faça mesmo só ações pontuais, né? A gente acredita muito que é importante você, por exemplo, levar marmita para pessoas em situação de rua. Isso é muito importante, mas não resolve nenhuma situação, né? É uma situação emergencial. A partir daí, a gente tem que construir novos projetos de base, sólidos, em conjunto, né? Então, vou passar para o Fábio agora para ele falar do projeto de música.
Bom, então é uma alegria estar aqui compartilhando um pouco, né, desses projetos sociais que vêm surgindo aqui no nosso campo, né, nas nossas mentes. E como a Graziela disse, é uma construção conjunta. Por isso que a gente convida a todos a participar, dando ideias, né, não só o aporte financeiro, que é importante, mas também ações e ideias para a gente construir junto isso. Então, da minha parte, eu como músico, desenvolvi um projeto com crianças em Carapicuíba, em situação de vulnerabilidade. E então o meu irmão, Paulo Bergamini, o Fabinho Oliva, a professora Rosa, a gente vai aos sábados de manhã e ensina essas crianças não só música, mas através da música entrar em contato com o seu mundo interior, com os seus sonhos. E o que tem chamado a atenção também é esse resgate da autoestima deles, né? Que eles são crianças muito necessitadas não só de recursos materiais, mas de abraço e de suporte e de acreditar em si mesmas, né? Então, às vezes, tocando e cantando, ela fala, nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E então a gente vem resgatando, né? A Graziela também está dando esse suporte, de resgatar o sonho de construir uma vida diferente com eles. Então esse projeto maravilhoso, a gente conseguiu um apoio do PROAC, então esse ano a gente está, até novembro a gente tem essa verba, né, para sustentar o projeto, mas depois vamos precisar também de dar continuidade, por isso que esse fundo é importante para isso, né, para que a gente não pare. Então a gente chama de Orquestra Viramundo, né, são 30 crianças, a ideia é aumentar para 50, mas a gente já teve a doação do PTA, da Associação de Pais, da escola que eu trabalho, então é muita gratidão a eles também, e da doação de instrumentos, né? Aí agora a gente precisa também de alguns instrumentos para deixar nas casas, nos abrigos, para eles poderem estudar também. Mas está sendo incrível, né? A ideia agora é levá-los para tocar, né? Vamos trazê-los aqui na Escola dos Sete Portões e tocar em escolas, em outros espaços também. E está sendo incrível o resultado que a gente tem visto. Então é isso, a arte ela ajuda, né, a gente a trazer esse mundo interno, a voltar a sonhar, a dar significados novos para as nossas vidas e a transmutar, né, essas dores e angústias em algo positivo. Bom, esse então é o projeto Orquestra Viramundo. Muito bem. Um outro projeto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente está fazendo parte, chama-se Vive, Núcleo Verde Esperança, em Piracaia, que a Escola dos Sete Portões é um parceiro desse projeto, que são vivências na natureza. Olha eu aqui plantando girassóis. E tem um trabalho muito lindo com o sistema Cantareira de água, que também tem o reflorestamento das margens, né, do sistema de água que abastece São Paulo. Então a gente vai para lá, planta, nada na represa, também tem esse trabalho de reflorestamento e de conscientização da importância das sementes, né, da onde vêm essas sementes, que às vezes estão, né, assim como posso dizer, transmutadas mesmo pelo homem, né, pelos interesses comerciais. Então nem quero entrar muito no mérito dessa questão, que é difícil, um assunto polêmico, mas aqui é o resgate das sementes crioulas, das sementes puras e desse contato com a natureza e com a alma da natureza, né, que a gente se separou muito como homem, como se a natureza estivesse a serviço do homem, e não como se a gente fosse parte da natureza e interagisse com ela, né, dessa forma equilibrada e consciente. Então é um projeto maravilhoso, a gente canta mantras também, a gente faz um trabalho de sintonia com os aspectos da natureza, é maravilhoso, a gente volta de lá renovado, né? E a ideia também é levar crianças, levar pessoas interessadas para ter essas vivências. Tem as abelhas, né, o mel, tem as frutas. É lindo. E eles também precisam desse apoio. E por fim,
para acabar aqui, a nossa lista de ideias e projetos, está surgindo um novo projeto hoje. Então a gente convidou a Luísa Secar, uma super professora do 5º ano, e a Vitória Oliveira. Elas vão compartilhar um pouco com a gente de como que elas têm trabalhado com as crianças esse olhar de sair um pouco, né, da bolha do privilégio, né, e pensar um pouco em ações de como transformar esse planeta e esse país que é o Brasil, com tanta desigualdade social e pouca consciência. Então a gente vai convidá-las para uma conversa e espero que vocês gostem. Eu sou a Luísa Secar, sou professora de uma escola internacional, dou aula para o 5º ano. E hoje a gente está aqui na Escola dos 7 Portões para compartilhar um pouquinho do que as crianças estão fazendo, as ações que eles estão tomando, como eles veem essa questão social, de realmente ajudar o planeta, né? E vou contar um pouquinho para vocês o que eles fazem, né? As escolas IBs, elas têm muito essa ideia de que a ação, ela faz parte do aprendizado. Então, qualquer tipo de aprendizado que você tem, isso vai ter um impacto no como você se relaciona com o mundo, com as pessoas, com o seu entorno, né? Então, desde pequenininhos, eles são chamados a fazer algum tipo de ação de alguma maneira. E não necessariamente, vamos ajudar uma ONG. Mas assim, eu aprendi sobre casas e quando eu entro numa casa, eu começo a perceber que cada casa tem a sua particularidade. Então, quando eu entro naquela casa, eu me relaciono diferente com ela. Então, isso já mudou a criança. E isso vai mudar as pessoas próximas dela também, porque ela vai falar para as pessoas que estão perto dela essa mudança que aconteceu. E aí a gente tem o ciclo da investigação, né, que a gente fala, que nossa escola trabalha muito com investigação. Então a gente não vai pegar e vai apresentar um conteúdo para as crianças, elas vão fazer perguntas e a partir das perguntas elas vão chegando ao conhecimento. Então existe um ciclo da investigação e uma parte desse ciclo é a ação. No passado, eu achava que a ação era a última parte desse processo. Mas aí, depois que teve a mudança, né, nesse sistema, entendeu que a ação poderia acontecer em qualquer momento. Não necessariamente no fim de todo o processo. Às vezes vai ser no meio, às vezes vai ser no começo. Então, o 5º ano, ele é a culminação, não sei se essa palavra existe, mas ela é o fim desse processo do primary, né, dos pequenininhos até o 5º ano. Então, é o fechamento. E para esse fechamento, as crianças precisam escolher um problema no mundo que elas querem investigar, pesquisar, e aí elas realmente pesquisam, elas vão atrás de sites, de artigos, e elas têm um mentor, que no caso é a Vitória, né, que está aqui, ela é mentora do grupo de educação, e esse mentor vai guiando eles para entender melhor sobre esse problema. Só que antes de escolher o tópico deles, a gente pediu para que as crianças pensassem nas férias problemas no mundo que eles poderiam trazer alguma solução. Então, a gente começou com isso. A gente não começou com, o que você quer estudar? Não, o que você quer fazer a diferença? E aí, eles trouxeram várias coisas. Teve crianças que trouxeram mais para a parte do planeta, né? Então, questões de clima. E crianças que foram mais para essas partes sociais. E, não, eu vejo morador de rua e o meu coração, né, mexe comigo e eu não quero que isso aconteça mais. Então, cada um foi para um lugar. E aí a gente começou guiando, então eles compartilharam uns com os outros como que eles viam esses problemas, e aí a gente eles foram se dividindo em problemas que se pareciam. E aí depois disso a gente pensou, que tópico que poderia ter a ver com essa ação que vocês tiveram? E aí eles começaram, cada um escolheu, então a gente tem grupos de pobreza, morador de rua, a gente tem educação, desigualdade na educação, a gente tem poluição, a gente tem padrões de beleza, gênero, tipo igualdade de gênero, mais pensando na mulher, assim, no papel da mulher. Animais, também tem abuso de animais, também é um que tem. Não lembro mais. Depressão, coisas mentais, saúde mental, então tem depressão, tem videogame addiction, vício em videogame. Então eles, enfim, até tem a ideia de fumar, tipo, não fume. Um menino está estudando sobre isso. Então eles vão assim, pesquisando o que eles acham, né? E aí agora a gente está no final desse processo, então mais ou menos alguns dos projetos que eles já têm. O grupo da educação, eles queriam abrir
na escola, um projeto contraturno, assim. Queriam muito, só que aí não seria um projeto para ser feito em 6 meses, é um projeto para ter continuidade. Então, a gente não conseguiu implementar isso. Mas, assim, o 5º ano, a gente fala que é o fim de um ciclo, mas é o começo de um novo ciclo. Porque no 6º ano, eles têm como matéria obrigatória serviço comunitário. Então, eles precisam estar fazendo alguma coisa pela comunidade. Eles não podem... Tipo, é uma matéria. Então, eles se preparam, eles aprendem no 5º ano a criar esse projeto e no 6º ano, eles realmente vão, assumem e começam, né, a mais. Então, esses projetos de educação que a gente está propondo agora, eles provavelmente vão... Tipo, essa é a semente, né? Depois ele vai virar a árvore e vão dar os frutos. Né? Aí, um que está bem legal é o de abuso de animais. Eles vão fazer uma feira online, eles contataram uma ONG, e aí essa ONG vai vir para a escola no dia da festa junina, e a gente vai ter um stand com todos os animais, contando a história deles, como eles são, para incentivar a adoção dos animais. Então, isso é um projeto que é um dos meus preferidos, que eu achei muito incrível. Tem outras meninas que estão indo fazer uma limpeza na praia. Então, elas vão se juntar, vão com os pais e elas falaram, a gente não vai só fazer limpeza, a gente vai conscientizar em relação a não jogar lixo na praia e reciclar. Então, elas querem levar panfletos e falando com as pessoas na praia, enquanto elas recolhem o lixo, elas vão conversando, vão mostrando como é importante elas não jogarem o lixo no chão. E até uma das meninas falou, a gente não quer que seja uma coisa de um dia só, a gente quer que as pessoas mudem. Então é muito lindinho, assim, esse coração que eles têm da mudança, né? E isso são todos, independente do projeto que eles estão fazendo. Então tem esse da praia, tem o a Manu, ela tá... falei o nome da criança, depois você corta. Ela tá arrecadando roupas e... roupa e outra coisa. E produtos de higiene para moradores de rua. Então, ela está coletando para poder também doar para moradores de rua. Aí, o outro, que é de pobreza, ele estava também querendo... Ele está meio perdidinho ainda, mas ele também quer fazer algum tipo de doação, assim. Aí tem as meninas que estão vendendo... Assim, alguns projetos é de vender coisas, arrecadar dinheiro e doar para uma ONG. A gente falou muito para eles fazerem outras coisas além disso. Porque só doar dinheiro... No fim das contas, é isso, é uma coisa pontual, né? Não é uma transformação que vai durar. Mas alguns grupos estão fazendo isso, então eles estão vendendo algumas coisas no recreio. Até aconteceu uma coisa muito legal lá na escola ontem, que as crianças do 1º ano vieram na nossa sala e falaram, você sabe dessa história? Não. Eles chegaram no 5º ano e falaram assim, a gente vai vender máscaras, porque a gente quer conscientizar a importância de usar máscara porque o Covid está voltando. 1º ano. A gente viu essa menina vendendo coisas e a gente se inspirou porque ela está vendendo, a gente também quer vender e a gente quer doar o dinheiro para o seu projeto. Que ela quer doar para um orfanato, ela quer pegar o dinheiro e também brinquedos, ela está arrecadando brinquedos para doar para esse orfanato. E aí o que a gente está incentivando eles é que eles vão ao local para doar, não simplesmente doar, mas ir até lá, porque isso vai ter um impacto também na vida deles, né? E na vida das crianças. Não é só um dinheiro que eu estou dando, mas eu estou conhecendo, indo naquele lugar, né? Então, esse projeto também foi muito fofo, assim. Aí as crianças, a gente conseguiu, sei lá, uns R$400 das crianças do 1º ano que doaram para as crianças do 5º. Então, você vê que é uma comunidade de learners. De aprendizes, assim, uns mais novos incentivando os mais velhos. Então foi muito lindo, assim, foi um momento que um aluno meu falou, nossa, você sempre fala que a gente precisa ser o exemplo porque nós somos os mais velhos e agora eu tô vendo a gente realmente sendo o exemplo, né? Então que essas mudanças, elas não acontecem só para as portas, tipo, para fora das portas da escola, mas elas acontecem também dentro, né? Tá. Se a gente trouxer crianças aqui, né, de escolas públicas e também privadas, você acha que seria importante a gente passar para elas e assim, o que você acha que você tem alguma sugestão do que a gente poderia fazer também? O que eu acho legal, que eu não sei se é tão viável, mas é assim, as próprias crianças darem workshops para as crianças. Então elas virem preparadas para dar alguma coisa. Então, e essa coisa de culturas, assim, de choques culturais. Então, pegar crianças que são da comunidade, crianças de uma escola super cara, e assim, as crianças da comunidade vão trazer alguma coisa para as crianças da escola cara, e as crianças da escola cara vão trazer para as crianças da comunidade, de tirar isso, sabe? São crianças que estão aqui, que vão se conhecer, que vão brincar juntas, que vão conversar, e elas vão trazer algo. Então, nós sermos os mentores
e ajudar as crianças a criar esses projetos, que eu acho que é muito mais significativo do que a gente vir e trazer algo pronto, assim. Então, eu acho que é algo que faria sentido, assim, sabe? Uma coisa que a gente já fez, né? Não, eu não, mas assim, que a nossa escola já fez, de escrever carta também. Então, eles trocarem cartas contando as experiências, como que é a vida deles, e ter essa troca de conversas, e quais são os sonhos, quais são as paixões, o que eles gostam de fazer, e tendo esse tipo de diálogo. Não, e é impressionante como eles ficam maduros, independentes, e eles querem fazer as coisas. Sim. Então, por exemplo, nesse fim agora, eles estão com umas ideias muito mirabolantes. E eu falo, isso vai demorar tempo. A gente tem uma semana. Você vai ter que trabalhar em casa, você vai ter que trabalhar muito para que isso aconteça. Tudo bem, não tem problema. Vou trabalhar, vou fazer. Porque eles entenderam que aquilo é deles. Não é um professor mandando eles fazerem. Eles pegaram para eles, né? Que a gente fala que é a ownership do learning, né? Que eles é deles, não é nosso, é deles. A gente está ali para guiar e realmente ajudá-los nesse caminhada. E mostrar os caminhos que às vezes eles nem sabem que tem, né? Então, por exemplo, eles virem aqui hoje, é isso. A gente abriu uma porta que eles não sabiam que estava aberta, né? Então, esse tipo de coisa, assim. A gente tem um papel fundamental, mas de ir jogando... Não jogar do nada, porque tem muita escola que faz isso. Assim, vocês querem fazer, façam o que vocês quiserem. E se eles não têm uma progressão do que é fazer isso, eles não vão saber o que fazer. Eles vão ficar, não sei o que eu quero fazer, eu vou doar dinheiro, entendeu? Então precisa ter essa progressão. Então, e a nossa escola, ela tem essa progressão, né? Dos pequenininhos, que eles vão tomando escolhas do tipo, você quer a cor azul ou a cor amarela, sabe? Uma decisão pequena, mas eles estão tomando uma decisão. Para chegar no 5º ano, escolher o projeto que eles querem. Para chegar no 6º, e eles já têm essa aula de serviço comunitário que eles vão precisar estar fazendo, chegar no 11º, né, e ir visitar a comunidade, fazer uma casa para eles. Então, vai tendo uma progressão, né, disso. Mas também ressaltar que isso não é a realidade brasileira, né? Isso não é nem 1% da população. Então, quando a Grazi fala, né, de aumentar isso e de fazer isso para mais escolas, isso seria muito importante, assim, de tirar essa ideia de que as únicas pessoas que podem agir são pessoas que têm dinheiro. Isso não é verdade. Por que uma escola pública não pode fazer um projeto para ajudar, para trazer conscientização sobre alguma coisa, né? E eles também tirar essa ideia de que desse complexo do vira-lata, né? Nós somos os únicos, nós só recebemos e nós não temos nada para dar. Quem disse, sabe? Quem disse que... Isso também não gera transformação a longo prazo. Exatamente. O que as pessoas da comunidade que eu convivo falam muito, né? Não adianta, você não vem aqui oferecer uma coisa da sua cabeça. É uma construção conjunta. Sim. Então, e eles mesmos têm projetos que eles precisam de algum apoio, mas são projetos deles, são pessoas deles que eles conseguem trocar. Então, não é assim, eu sou Salvador, eu tenho dinheiro, ou eu tenho alguma coisa, eu vou lá e... Exatamente, não é isso. Exatamente. Uma construção. Quebrar essa ideia, né, dos bonzinhos que vão e ajudam. Exato, verdade, né? Exatamente. De coitadinhos. Não é coitadinho. Esse pensamento é muito estrutural, né, na forma como a gente vai remodelando a sociedade. Então, realmente, esse encontro entre elas e incentivar e estar ali só para dar um direcionamento, para ajudar, cara, lindo, nossa. Nossa, super. Né? Nossa, inspirador demais, assim. Não, você também... Luísa Secar é um ser cósmico. Quando você fala da criança empolgada, isso daí é uma coisa tão maravilhosa. A pessoa, ela quer... Isso daí é uma coisa que é uma pérola, porque ela tá na essência dela. Sim. Aquilo tá movendo ela. É difícil você mover uma criança, né, que não seja ficar no celular. É difícil você pegar numa coisa de responsabilidade, né? Então, se é uma energia que está fluindo ali, nunca mais a gente pode esquecer que aquela criança quer aquilo. É muito lindo. É o melhor do ser humano, né? Que é ser humano, né? É o que a gente tem que aprender aqui nesse planeta, né? De ser humano, de olhar para o outro. Eu acho que uma coisa, assim, eu falei muito da parte do empolgação, né? Mas esse processo trabalha muito com as crianças a persistência. Porque eles acham que as coisas vão acontecer assim. E é difícil, tem horas que eles falam, eu não aguento mais, não quero mais, quero ir para casa. Essa semana mesmo, eles estão fazendo as coisas, eu falei pro professor que trabalha comigo, eu falei, eles estão exaustos, eu tô com dó. Eles estão cortando papel assim, ó. Porque rolou um monte de festa durante a semana,
veio essa gripe, então quem não tá, ou tá doente ou tá cansado, não dá pra saber se a criança tá cansada ou se a criança tá doente. Mas essa última semana de aula, sério, eu fiquei com dó das crianças, elas estavam assim. Aí eu vi uma menina, ela tava assim, ó, eu nem deixei, eu deixei dormir um pouco. Tava assim, ó, um monte de papel, um monte de coisa pra fazer, a menina assim, ó. Eles estão muito cansados, então assim, tem essa parte, e a gente fala, no pain, no gain, né? A gente fala pra eles. Não dá. Tipo, vocês não vão conseguir fazer nada se vocês não se moverem. Vocês não vão conseguir fazer nada se vocês não tiverem conhecimento sobre esse tópico. Vocês, a gente quer mudar o mundo. Tá, vocês precisam de conhecimento. Vocês precisam pesquisar, vocês precisam saber do que vocês estão falando. Não adianta vocês falarem que querem mudar o mundo sem vocês saberem o que vocês estão querendo mudar. E aí eles, por isso que tem todo esse projeto de pesquisa, né, que eles fazem, que eles não ficam falando, ai, foi muito chato. Não foi chato, mas você escreveu um papel de 12 páginas com as suas palavras de pesquisa que você fez. Tipo, você pode se orgulhar disso que você fez. Bom, Luísa Secar. Obrigada, gente. Bom, a gente está aqui hoje nesse encontro para pensar juntos como que a gente pode contribuir. A Escola dos Sete Portões tem essa proposta de trazer uma nova educação, novas ideias, novos jeitos de pensar. Então a gente está reunido para criar esse projeto para crianças, de trazê-las aqui. Então a gente está com a Fê Yamazaki, a Vitória Oliveira, que é uma super professora, e a Graziela, que é psicóloga. Então a gente está aqui conversando e pensando essas ideias. E a Vitória vai compartilhar um pouco dos projetos, né, do projeto que ela está fazendo na escola com o quinto ano, com o grupo do quinto ano. E, bom, conta um pouquinho pra gente, então. Eu sou mentora do grupo de desigualdade na educação e nós, como mentores, nós temos uma abordagem não ativa nesse processo. São eles que têm trazido essas perguntas, têm trazido essas possibilidades, o que fazer, como fazer. Então a gente tem perguntado para eles qual que é o seu foco, o que você gostaria de fazer. Então dentro dessa área de desigualdade na educação, o que você enxerga como uma possível ação? E aí, muitos deles trouxeram a questão de materiais, a doação de materiais, acesso, né, a diversos tipos de materiais. E aí nós chegamos até na conversa de quais são os materiais necessários para a educação hoje, que vão muito além de livros, de caneta. A gente está falando de uma tecnologia. Então, esse acesso que muitas crianças não têm e que na nossa escola, felizmente, nós temos, né? Sim. E também a questão das diversas áreas da educação, então a questão de artes, a questão de música, que são tão importantes para o desenvolvimento das crianças e que nem todos têm acesso e podem desfrutar e, né, enfim, se desenvolver a partir dessas áreas. E o grupo tem trazido também, acho que a Luísa já comentou, mas a questão do acesso à escola. Então, a infraestrutura que nós temos na escola hoje é uma infraestrutura que nos permite fazer diversas coisas, a parte física, a parte emocional, a parte artística, a parte musical. E eles trouxeram esse desejo muito forte de trazer outras crianças para também vivenciar isso com eles. Então, a possibilidade, por exemplo, do ensino do inglês, eles ensinarem o inglês para essas crianças, elas virem ter essas aulas com a gente, a parte de games, parte de computadores também, a parte do esporte. Eles são muito apaixonados por esporte, por que não trazer, né, essa comunicação entre eles, trazer para o esporte? Então, são possibilidades que a gente está tentando ver que seriam possíveis e que eles têm um desejo muito forte. E aí, pro sexto ano, eles vão continuar o Community Service. E sim, é uma possibilidade imensa da gente trabalhar, né, com a Escola dos Sete Portões, ter esse espaço aqui. Então, eles se conhecerem crianças de diversas realidades. E a partir dessa vivência aqui, de repente, trazer para a escola, continuar aqui um projeto. E aí, então, o que você tem visto lá, Grazi? Quais seriam os interesses dessas crianças? O que você tem visto como uma necessidade para trazer para eles? Eu acho difícil até definir uma necessidade, porque as necessidades são todas. As crianças e adultos, eles precisam de tudo que é recurso, né? Uhum. Recursos materiais, recursos intelectuais, acadêmicos, emocionais, né? Mas eu acho que se a gente começar a pensar no relacionamento, no contato, nas referências, que muitas vezes a criança não tem uma referência. Muitas vezes a referência da criança, infelizmente, é o mundo do crime. Então a pessoa acha bonito, a criança acha bonito e acha bom, porque é poderoso você fazer parte do crime. Então, assim, as referências totalmente distorcidas, né? Então eu acho que
Se a gente conseguir montar experiências de relacionamento na igualdade, na humildade, com valores bem definidos, eu acho que isso daí vai causar um estrondo, assim. E a partir disso, a partir dessa criação conjunta que vem deles, a gente dá esse suporte, né? Então tá, vamos conversar sobre isso. Como é que a gente vai resolver essas questões, né? Eu acho muito lindo porque você expande esse olhar, né? Aquela pessoa que cresceu naquele ambiente, teoricamente o comportamento dela vai ser modulado por aquilo que são as referências que ela tem. Então, quando a gente entra em contato com outras pessoas que têm outros acessos, outras lentes, outros privilégios de escolha, eu percebo que eu posso sim pensar de uma forma diferente. Isso vai dando autonomia para que ela consiga expandir horizontes e ver que, ela consegue também permear esses mesmos espaços, né? Que ela não está ali e não está destinada a seguir este mesmo caminho, né? É sair da bolha. Total. As bolhas, e né? dos, Que a bolha, de ambos os bolha lados, bolhas, né? né? Tanto de um lado quanto do outro, né? De ter essa noção. O que eu acho muito lindo também é, crianças falando para crianças, porque a comunicação é igual, não é o adulto ali. E essa autonomia, esse protagonismo, assim, acho que vai trazendo uma confiança para que ela, depois de adulto, consiga ser mais corajosa de colocar a ideia dela no mundo, de não ficar sentindo reprimida, de tô sendo diferente, putz, não sei, não vou pertencer mais a este ambiente. Tem toda uma questão social que a gente vai quebrando várias construções, né? Várias crenças, várias coisas que a gente precisa para melhorar o nosso relacionamento enquanto sociedade, enquanto humanidade. E para mim, como arquiteta, né, essa coisa da experiência do ambiente, quais são os sentidos e os sentires que me afloram, por que quando eu vejo aquela pessoa, eu sinto alguma angústia, né? Entender um pouquinho o que acontece no nosso corpo e criar esse repertório é muito importante para a gente ter mais consciência na nossa ação, né? De não apenas reagir e sim, o que eu estou sentindo aqui? E eu acho que a música, pelo menos para mim, conecta muito com essa experiência sensorial e a gente vai criando esse repertório emocional, que é muito fundamental para a gente melhorar a nossa inteligência emocional e lidar com adversidades no dia a dia, né? De saber que, putz, eu briguei com a minha mãe hoje, não vou descontar no meu coleguinha, porque não tem nada a ver com ele, né? E trazer essa autorresponsabilidade, autonomia, acho que é fundamental. E a gente vem numa construção, assim, social, onde os nossos sentires, nossos sentimentos não são levados em conta, né? A gente vai reprimindo eles, de, eu preciso ser forte, não dá para eu sentir isso, porque, hoje eu tenho que fazer tal coisa. E essa não aceitação vai gerando uma raiva interna, assim, né? Lá em Carapicuíba, né, que a gente está com um projeto social lá de música, a gente tem trabalhado muito isso, né? O poder sentir e também isso, como que a arte e a música ajudam nessa transmutação, né, dessa angústia que a gente sente em algo positivo. Né? Você não precisa ir lá e socar o seu amigo, você pode tocar bateria e fazer extravasar, né? Então é muito lindo, né? A Gra às vezes vai lá também dar um pouco desse suporte psicológico e as crianças trazem, sabe? Tem criança que começa a cantar e começa a chorar. Que lindo. Ou fala, nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso. Como é bom poder fazer alguma coisa, sabe? Um feedback positivo. Né? Porque nunca teve um feedback positivo, né? Lá você não presta, você é o estorvo, você não sei. E crianças, principalmente, que não tem o pai e a mãe ali, né, como referência, são muito, né, muito delicado, né? E como a arte pode também trazer esses porque acessa aos sentimentos, né? O lugar comum entre todo ser humano, a gente ter essa empatia, compaixão daquele que é diferente. Eu vejo que a gente não consegue muito fazer pelo outro enquanto a gente não aprende a conectar. Então parece que existe um caminho mesmo, essa conexão consigo, a conexão, que não precisa ser isso, é uma coisa meio simultânea, mas essa conexão consigo, né? Quais são as minhas emoções, o que eu tô precisando deixar sair, né? E essa sensibilidade interna para a sensibilidade com o outro, para a sensibilidade com a coletividade, que aí eu acho que é também o que a gente precisa incentivar e nutrir a coletividade, né? O sentimento de que a gente é parte de um organismo uno, que a gente precisa sentir parte, a gente precisa saber que... E que a gente impacta também, né? Que a gente impacta e que a gente pode achar, acho que aí a mentoria dos professores vem
de facilitar essa caminhada. Como é que eu posso me nutrindo o todo? Né? E aí achar aquela veia, né? Quando a Luísa falou que as crianças estão muito motivadas e fazendo até assim, né? Isso é tão bom porque está mobilizando o fluxo interno delas, que isso é maravilhoso. É totalmente o contrário da inércia. A pessoa está ligada, ela está querendo, ela está conectada com a alma dela. Sim. Então, é um trabalho assim... O entusiasmo contagia, né? Ressoa, assim. E desse sentimento, né? De poder atuar no seu melhor, né? No seu eu superior, né? Que a gente chama, mas dela tá ali vendo o quanto ela pode impactar no mundo, né? De forma positiva. Então, isso dá um bem-estar. A gente fez até com o segundo ano, eles estão estudando Children's Rights, né? E eles fizeram uma campanha na escola lá de doação, porque começou a ficar frio. Elas falaram, e as crianças na rua? Elas partiram delas, né? Sim. Essa ação, eles foram pela escola pedindo para as outras crianças, eles trouxeram muita roupa e a gente doou, né, domingo passado para as crianças que estavam aqui da comunidade. Foi lindo, né? Uma ação que partiu delas, né? Então você vê que a gente tem essa semente, né? Dentro de nós e muitas vezes pelo medo, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Sei lá. A gente vai apagando essa estrela, né? Essa luz, né? Que eu tive um aluno que eu ouvi um absurdo que ele falou: meu pai comprou um revólver para se defender dos pobres. Então, você fala... Então a pessoa, você vê, né? O medo ali e muita gente não pensa em melhorar, pensa em se proteger, né? Então vai ficando cada vez mais... Então tem um movimento que fecha cada vez mais a bolha. Mas por outro lado a gente vê, né, alguns... Com certeza. O desenvolvimento, né, que você não está tão envolvido no medo. Ressignificar ali, Exato. né? É aquilo, né, de uma reação chamar outra reação, uma ação chamar outra ação. Os alunos do 4º ano, que são a minha turma, e eles perguntaram, mas por que eles não fazendo isso? E por que dessas ações que eles começaram, são vários grupos, né, então começaram a vender um biscoito, trazer alguma coisa, uma venda aqui, outra coisa ali... E adote uma planta, plante uma planta. Legal. E eles pensaram, mas por que eles estão fazendo isso? Mas a gente pode ajudar? A gente pode vender também? A gente pode trazer alguma coisa para ajudar essa instituição, essa causa? E então é muito isso, né? De uma reação chamar a outra e de que a ação é possível. Uma coisa que eu notei, como eles começaram o que eu posso fazer, como eu posso fazer, justamente isso, como eu posso fazer uma mudança. Ela não, de repente não vai ter um impacto global nesse momento, mas o impacto local é tão importante quanto. Nossa, e é uma experiência que vai me marcar, vai te marcar, Sim. E a partir daquilo outras ideias vão surgindo e vai crescendo. E por que não virar um projeto recorrente? Isso é uma coisa que eu trabalhei muito com eles. Por que não ser um projeto recorrente? Então, nós vamos estar uma escola, nós vamos ajudar uma instituição, a gente vai ter contato com essas crianças e acabou. Mas elas não vão precisar, a gente não precisa dessa troca no ano que vem, no semestre que vem. Não, mas a gente precisa, então é possível, vamos fazer. Eu queria que a Vitória, uma das alunas trouxe, eu queria que a gente conseguisse abrir vagas aqui na escola. E aí surgiram vários empecilhos, a parte burocrática, né, a parte socioeconômica, muitas outras coisas que ela começou a perceber que envolve. Então não é só frequentar a escola. Né? Não é só chegar até a escola, também, tem os desafios. E essa resiliência, né, de você ver que tem as burocracias, mas não deixar esse sonho, né, esse entusiasmo morrer. Com certeza. E ali aos poucos, né, criando esse repertório, força, coragem de ir vencendo esses desafios, que é natural da nossa vida, né? Nada é linear, assim, essas adversidades do dia a dia é muito comum. Uma coisa que me ajudou muito a ser mais ativa, assim, na vida é pensar grande, mas também pensar pequeno. Então, se a gente fala, eu quero mudar o mundo, mas hoje o meu mudar o mundo, ele é uma coisa muito pequena, porque se eu pensar que eu preciso mudar o mundo, eu quero mudar o mundo, fica muito grande, dá um desânimo, né? Mas é uma construção que todo dia você pode mudar um pouquinho o mundo, fazendo alguma coisinha. Com certeza. Bom, esse encontro hoje, né, pra gente justamente dar ideias, conversar sobre isso e convidar também as pessoas, as escolas, os educadores, né, as crianças, para a gente construir junto aqui, né, essa ideia, né, que está
surgindo, né? Hoje é a semente dessa ideia, né? A Fê vai ficar também com a gente aqui responsável por organizar todas essas ideias, né? E criar essas vivências, né? A Fê é uma super arquiteta e aqui a gente tem esses portões que contam a história, né? De São Paulo e como que os tempos foram mudando, né? Então a gente tem aqui essas conexões, né? A nossa ideia também é trazer esse ensino não fragmentado, né? De trazer esse ensino de forma mais integrada, né? Então é isso, a história, a arquitetura, as emoções, né? As artes, som, a psicologia, o som, né? A educação. A natureza, né? Das crianças virem aqui pôr a mão na terra, plantar uma árvore. Então tá tudo aqui. A ideia é a gente unir forças, né? Para criar essa nova educação para uma nova terra, um novo planeta, né? Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Vitória. Imagina, prazer estar aqui com vocês. Demais. Oiê, gente, tudo bem? Sou a Fernanda Yamazaki, sou arquiteta, a convite do Fábio. Ele me chamou aqui para a gente pensar um projeto para as crianças, na qual a gente pode perceber o ambiente de uma forma mais sensitiva e sensorial. E um pouco na minha caminhada eu tenho entendido como o ambiente ele pode modular o nosso comportamento e quanto que isso impacta os nossos sentidos e sentires. Então a gente está aqui andando nessa mata, o que é que eu sinto, o que é que eu percebo? Eu percebo muito como a arquitetura pode trazer essa dimensão mais sensorial para a gente. E desde pequenininhos é muito importante a gente ir criando esse repertório do que é que eu estou sentindo. E a proposta aqui é de justamente aproveitar toda essa espacialidade que a escola tem enquanto infraestrutura, enquanto história da parte que São Paulo estava sendo demolida, então tem vários portões antigos. Como é que a gente aproveita toda essa abundância de natureza, de arquitetura, de arte, para a gente instigar e se conectar com o nosso sentir e sentidos que vem de dentro. E assim a gente vai criando um repertório que fique um pouco mais familiarizado e de repente a gente possa, com as nossas relações, com a nossa família, pensando quanto que a gente impacta e quanto que essas nossas percepções podem transformando o mundo, quanto que esse nosso sentir de dentro pode trazer uma ideia, pode entusiasmar alguém, pode nos dar esse empoderamento de simplesmente expandir o nosso poder pessoal. Então, essa é a minha proposta para esse espaço. Estou muito honrada e vamos ver o que é que vai sair deste andarilhar pela Escola dos Sete Portões. Hoje é um dia muito especial, onde a gente está começando um novo projeto. É um projeto que nasce de muitos corações, corações inconformados, com muitas coisas que acontecem no nosso país. Somos pessoas apaixonadas pela educação. A gente acredita que a educação é uma grande e poderosa saída. Estiveram aqui professores, arquitetos e pessoas que têm esse olhar, um olhar que quer mudança, quer construir mudança, quer integrar
as pessoas que estão em suas bolhas, a bolha do rico, a bolha do pobre, a bolha do diferente, a bolha do igual. A gente quer desfazer essas bolhas e integrar as pessoas. A gente quer contribuir para que as pessoas se sintam todas humanas, parte da natureza, cada uma tendo um papel importante na transformação do mundo que a gente precisa. Então, hoje a gente teve umas conversas maravilhosas sobre tudo isso que está para acontecer. E esse espaço, a Vila dos Portões, que é o espaço físico, junto com a Escola dos Sete Portões, que é essa reunião de saberes, a gente disponibiliza esse lugar para criar ideias e partir para ação em conjunto. Então, aqui a gente quer que seja um espaço, já é, né, onde as pessoas que se conectam com tudo isso que a gente está fazendo se aproximem e deem a sua contribuição, seja ela da forma que for, seja financeira, seja com ideias, seja com alguma ação grande, pequena. A gente está aberto para atrair, receber pessoas que querem ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, o convite que eu faço para vocês é para adentrar esses portais do sentir. Um convite ao nosso andarilhar, sentir, respirar e se conectar com as nossas emoções e deixar florescer o nosso ser sonhador que vive aqui dentro, que pode impactar o mundo, que pode pensar novas possibilidades e pensando na nossa alegria e na nossa felicidade enquanto sociedade, um caminho de paz para a humanidade.